Agora, a gente tem mais um vídeo aqui dentro desse projeto maravilhoso sobre o Barreiro. E a gente está com uma oportunidade única aqui. Como eu brinco sempre, vou contar para vocês que eu conto que tem mais sorte que juízo, né? A gente queria produzir dentro desse projeto, e vocês ainda vão assistir, um vídeo que conte e mostre o olhar dos moradores do Barreiro, né? Então, isso vai vir aí ainda para vocês. E aí, entre uma das moradoras que a gente encontrou para falar o olhar sobre o Barreiro, a gente conseguiu encontrar, né, graças à ajuda do Leandro, aqui do Viaduto, que eu já contei para vocês que é um dos grandes curadores desse projeto, uma pessoa que não só ama o Barreiro como moradora, mas que é uma verdadeira historiadora e que tem livros publicados sobre o Barreiro. Então, né, a gente vai aproveitar dessa sorte e vai fazer uma conversa super legal para vocês conhecerem um pouco mais sobre a história desse bairro, que é o primeiro bairro de Belo Horizonte e um dos bairros mais importantes que a gente tem. A gente até brinca que é quase uma cidade, mas eu tô meio ficando contra essa brincadeira, porque é por causa dessa brincadeira que muitas vezes a gente esquece que o Barreiro é Belo Horizonte, né? E é um bairro muito importante para Belo Horizonte. Então, mas essa brincadeira também mostra a grandeza, porque se não é um bairro grande, ele não pode ser uma cidade, né? Então o Barreiro é realmente muito importante dentro de Belo Horizonte e a gente vai entender um pouquinho sobre isso. Pode se apresentar. Meu nome é Modesta, né? Eu sou moradora do Barreiro desde quando eu nasci. E naquela época, na época do meu nascimento, essa região era totalmente agrícola. Tá? Aqui existiam várias fazendas, que foram dos primeiros imigrantes que vieram aqui para Belo Horizonte na época da construção da capital, né? Esses imigrantes chegaram nessa região e foram os grandes produtores de alimento, de hortifruti granjeiro para Belo Horizonte, né? Belo Horizonte ainda estava sendo construída e sendo inaugurada. E aí eu nasci nessa região que foi de extrema importância para a capital mineira, porque daqui partiram, desse local, partiram toda a produção agrícola para alimentar os novos habitantes que vieram para cá, né? Assim como também ela foi responsável pelo fornecimento de água para a capital. Sim. Então, uma região privilegiada em termos de natureza, tá? É uma região bonita, cercada por uma bela montanha, que é a Serra do Rola Moça, que é um patrimônio maravilhoso que a gente tem. Quando você era criança, você morava olhando a Serra do Rola Moça? Todos os dias, Ô, como gente, todo mineirinho. Você tá entendendo esse negócio? E aí, eu tô querendo comentar aqui, Modesta, que você não só nasceu no Barreiro, viu essa cidade, esse bairro, né? Viu esse bairro passar por uma transformação, desde fazenda até casas, hoje prédios, né? Mas além de ter presenciado isso e ter o sentimento de moradora, que eu acho que é o ponto mais importante, você tem um afeto pelo bairro, né? E tem também, ela é historiadora, então o que acontece? Ela gosta tanto do bairro que ela dedicou parte da vida dela para produzir um livro sobre o Barreiro, na verdade 2, e esse aqui é um super spoiler, gente, porque ele ficou pronto recentemente e o lançamento ainda vai acontecer, né? E como que é a sua sensação, o seu sentimento de saber que você tem um trabalho hoje que vai ser sempre lembrado pela população do Barreiro e pelo Belo Horizontino? Olha, o Barreiro mora no meu coração, né? Eu tenho uma relação de afeto, de carinho muito grande por essa região que acolheu, né, os meus pais que vieram do interior, como a maioria dos moradores mais antigos, né? Então eu tenho esse carinho especial por esse lugar, porque como dizem, né, antigamente minha mãe falava assim, o seu umbigo foi plantado, não tinha o seu umbigo foi plantado numa roseira, debaixo de uma bananeira, enfim, o meu umbigo está plantado nessa terra vermelha maravilhosa que é o Barreiro. Então a minha relação com esse lugar é de grande amor. Sim, né? eu tô vendo aqui pelo seu livro
que a história é longa, né? Longa. Tinham várias fazendas, a primeira fazenda mais importante, a primeira a ser registrada, né? Foi a Fazenda Barreiro. Foi a Fazenda Barreiro, então por isso o nome do bairro. Exatamente, porque o nome Barreiro vem dessa época em que na verdade, a certidão de nascimento do Barreiro, né, que foi quando o proprietário de uma extensa região, de uma extensa região, né, de terras, uma fazenda enorme, ele fez o registro oficial desta fazenda, né? Quando, na verdade, ainda era na época do Brasil Imperial, quando o governo imperial assim determinou que os possuidores de terras de Curral del Rei disciplinasse as suas terras, oficializasse o registro de suas propriedades. Então, foi nesse momento, né, em 2 de agosto de 1855, que surgiu o registro da fazenda chamada Barreiro, que hoje o bairro tem esse nome, né, que, na verdade, o Barreiro, ele é chamado assim, Barreiro de Baixo, Barreiro de Cima, né? Sim. Por quê? Porque o Barreiro de Cima se refere à parte mais alta do terreno da antiga Fazenda Barreiro. E o de baixo, na parte, né, nas várzeas, nas partes mais baixa da região. Isso mostra muito, então, que assim, existia a fazenda e o bairro ele foi construído realmente no entorno daquelas terras. Com certeza, no entorno das terras, aos pés da serra. Da serra. E hoje, assim, a gente tem, né, o bairro é super desenvolvido, não precisa nem comentar, né, a gente tem até shopping, por assim dizer, já que no conceito brasileiro de desenvolvimento é shopping. Então, assim, a gente tem até shopping, mas a gente ainda pode apreciar a riqueza da serra, a gente tem um parque também, né? Temos essa riqueza, essa maravilha que é a Serra do Rola Moça, né, onde assim, antigamente os tropeiros passavam, hoje são os bicicleteiros, né? Porque todo final de semana a gente vem pessoas de longe para fazer o passeio ciclístico lá na Serra do Rola Moça, que é maravilhosa. Sim. Né? Tem inúmeras trilhas, tem cachoeira, a beleza natural assim privilegiada, né? E o Barreiro foi construído exatamente no entorno dessa fazenda e aos pés dessa serra e ainda preserva aquele jeitinho mineiro de ser, né? Aquele jeitinho mineiro. Aqui a gente, apesar da verticalização que vem acontecendo assim de maneira muito rápida, a gente ainda consegue preservar as características de uma cidade do interior. Sim, que é o mais interessante. Isso, né? O jeitinho mineiro. Aqui no Barreiro, por exemplo, a gente, os moradores mais antigos, né, assim, os primeiros que chegaram aqui, eles se conhecem, aí os filhos desses primeiros moradores ainda moram aqui, a maioria, né? Então tem aquele contato diário, aquele bate-papo de vizinho, a gente ainda tem muitas, o costume de plantar hortas, né? Porque aqui foi uma região produtora, uma grande produtora de alimentos, né? Até a década de 80, mais ou menos. Né? E eu sempre falo, Modesta, que assim, a gente tem que aceitar a evolução, né? Sim. Tem que se felicitar com as coisas que elas trazem, mas a gente precisa sempre ter o olhar no passado para a gente entender a importância do lugar que a gente vive. Né? Então, dentro desse papel, que eu acho que é tão interessante você ter se dedicado tanto para escrever esses livros. E aí eu queria te fazer uma pergunta. O que você acha de tudo da história do Barreiro, que é mais marcante para o bairro, e o que você acha que não pode ser esquecido por quem mora aqui?
Olha, a história não pode ser esquecida, né? As raízes, né? O nosso jeitinho de ser, né, do povo barreirense, né? Isso não, as pessoas têm que valorizar o passado, né? E o passado e o presente, eles têm que ter uma convivência harmônica, tem que ter uma valorização, né? De tudo das nossas raízes, da nossa história, da nossa identidade, né? Isso a gente tem que preservar, porque o que a gente percebe muito hoje em dia, assim, um total desprezo pelo passado. Não, a gente tem que preservar a nossa memória, a nossa identidade, né, os nossos saberes. E hoje, pensando no hoje, né? Quem vem aqui no Barreiro, supondo que eu tô lá na minha casa e falo assim, eu vou lá passear no Barreiro. Uhum. Na sua opinião, o que a pessoa não pode deixar de ver no Barreiro? Deixar de ver? A pessoa não pode, as pessoas não podem deixar de ver, né, de visitar o nosso Cristo Redentor, né, a estátua do Cristo Redentor, que ela simboliza toda a receptividade do povo barreirense, toda a religiosidade. Ela é um patrimônio nosso, né, o Cristo Redentor. O Parque das Águas, que foi exatamente naquele local onde existia a sede da Fazenda Barreiro, naquela região ali do Parque das Águas, que é ali que a nossa história começou, né? Ali é uma referência, porque a Fazenda Barreiro, ela situava-se bem ali naquela região, né? A fazenda não existe mais, né? Foi demolida, enfim. A Serra do Rola Moça, né, o Parque Estadual Serra do Rola Moça, nossa, é um presente, né, para quem vive aqui e para quem visita. E eu vejo aqui que você passou por todos os pontos, hino, bandeira, criação de escola, pessoas, linha do tempo. Sim. Né? Então, assim, seu livro é realmente muito rico, tem fotos lindas. E eu brinco que BH é uma cidade sem história e acaba que os nossos bairros também. Porque tem isso que você acabou de falar, casas são demolidas, coisas são perdidas e a gente tem muito pouco registro. Exatamente. Né? E eu acho que esse talvez tenha sido o seu maior desafio para escrever esses livros. Me conta sobre isso. Nossa, foi um desafio muito grande, foi um trabalho muito árduo, difícil, foram anos de pesquisa, né? E assim, da mesma forma que Curral del Rei ela foi projetada assim, né, a gente sabe que não considerou muito o que havia, né, aqui antes, então praticamente assim, foi demolido, né? Restou apenas o Museu Abílio Barreto. Sim, né? Que é lindo, que é lindo. É um marco na cidade exatamente por isso. Né? Exatamente. E aqui no Barreiro também a gente tem, até hoje, algumas residências da época que os imigrantes chegaram aqui. A gente ainda tem. São poucas, mas tem. A cada dia que passa, a gente vê tudo assim, se acabando. Né? E isso é triste, é muito triste isso. Porque no meu pensamento, assim, é possível conservar o passado e cultivar o presente. Com certeza. Né? É possível os dois conviverem no mesmo espaço. Né? E o que a gente percebe é completamente diferente. A gente vê que o passado vai sendo destruído. É isso, gente. Eu acho que com isso tudo que a gente conversou e tendo em vista aqui, né, que vocês já sabem onde encontrar mais informações, né? Se você mora em Belo Horizonte e gosta de história, mas principalmente se você é morador do Barreiro, né?
pegue esse hábito de pesquisar, de conhecer e de valorizar seu local, né? Porque eu acho que não tem nada melhor que a gente se sentir parte do lugar que a gente mora, não é verdade? Exatamente. É.